De volta para o segundo bloco de Sobriedade Sim, hoje com Yuri Capelato falando para a gente a respeito de projeto de vida. E a gente dizia no finalzinho do primeiro bloco que suportar esses percalços da vida, muitas vezes quando a gente aprende a lidar com eles, a gente não sente aquela necessidade de ter uma fuga para as drogas, para o álcool e tudo mais, né? O Dom Irineu estava falando das coisas do passado e querendo ficar entendendo melhor como é que vai acontecer no presente. Como é que é a pergunta que o senhor fez? A minha proposta é sempre assim, passado sem ressentimentos, presente sem confusão, futuro com esperança e peregrino em direção ao reino de Deus. Né? Porque o problema do futuro é uma incógnita. Então, se eu não tenho esperança que vai haver alguma coisa depois da morte, parece que a vida perde o sentido. Fica muito sem graça. Né? Muito sem graça, né? Mas parece também que vocês, psicólogos, não podem falar muito da esperança, assim, e prometida por Jesus, porque entra na religião, né? A gente não pode trabalhar a religião no sentido de que a gente tem que ter, e isso eu acredito que até as próprias religiões falam, do livre-arbítrio de cada um escolher a sua própria religião. A gente pode trabalhar a questão da religiosidade, o sentido. A pessoa buscar um sentido para a vida dela. E aí ela pode escolher a religião que ela queira, desde que seja algo que ela possa buscar para se cuidar, que isso seja algo positivo, para que ela possa ter autocuidado, que isso crie o objetivo dela e ela se dá mais valor, ter mais autoestima, como a gente falou no programa passado. E isso a gente pode abordar. Esses critérios que o senhor colocou dentro da religião, a Organização Mundial de Saúde coloca como alguns, entre vários que ela coloca, de critérios para a saúde mental. E alguns desses critérios são a capacidade da pessoa sentir prazer nas pequenas coisas do dia a dia. Então, a pessoa conseguir sentir prazer no café da manhã com a família, em poder estar vivo e trabalhar, em poder sentar e descansar no seu sofá no final do dia, em ver um sorriso no rosto de um filho, em poder cuidar de um filho, oferecer cuidados, esse é outro critério de saúde mental. Você conseguir sentir prazer em cuidar de alguém que você ama e também a capacidade de fazer planos futuros. Então, quando você coloca esses pontos também estão presentes como critérios de saúde mental. E é muito difícil você ver alguém que sabe tirar prazer nas pequenas coisas do dia a dia, então consegue gostar, apesar de ter muitos desprazeres, e também, ao mesmo tempo, se cuidar a ponto de fazer planos futuros. Ou seja, eu sabia que eu tenho hoje, o dia de hoje, eu não sei como vai ser o futuro, não. Então eu tenho que saber aproveitar meu dia de hoje. Mas lembrando que eu desejo um futuro. Então aproveitar no sentido de não me prejudicar para amanhã eu impedir que exista. Você percebe? Conseguir conciliar esse presente sem problemas aí, um presente em que eu possa me cuidar. Pensando no meu futuro é muito difícil. Mas, por exemplo, a gente pode colocar isso em prática como aquele rapaz, aquela menina, que de repente acham que querem ser médico, advogado, tal. Eles vão se preparar, né, desde a escola, do cursinho e tudo mais, para que um dia eles entrem na faculdade. A gente vê a dureza que é para entrar numa medicina, numa faculdade mas eu vejo assim, federal. porque eu tenho passado por circunstâncias terríveis. Faz 15 dias eu fui chamado para um velório. Meu filho único, 22 anos, estudante de medicina, faleceu num acidente de carro, né? Então, o pai, inconsolável até hoje, ele pedia, sacudia o caixão, sai daí, filho, que eu vou ficar no seu lugar. Você não pode morrer. E fica aquele desespero diante do futuro, que é uma incógnita, para quem não tem fé. Então, parece que isso, num ponto amenizado, acontece na vida de todos nós. Se eu não tenho, assim, a esperança da ressurreição, eu tenho certeza da vida eterna, parece que o sentido meu se perde, né? Eu vou aproveitar até o exemplo que o senhor deu. Numa perda, que nem esse pai tem, a perda de um filho, que é eu diria que uma das dores extremas que alguém pode pensar em ter, e é uma dor que, na verdade, não sai nunca mais. Como que eu costumo lidar? Para que ele possa um dia voltar a ter esperança na vida e ter sonhos, primeiro eu tenho que permitir esse momento dele. Porque essa dor, esse desespero,
é a forma mais natural que ele poderia estar tendo naquele momento. Ou seja, ele tem direito a manifestar o seu luto da maneira que ele extravase melhor. Exatamente. Ele precisa poder ver essa dor e aí é onde ele precisa da comunidade, do resto da família, dos amigos, que vão poder ir lá e dar conforto para essa dor. Como? Dando o ombro, falar assim, chora. E aí ele poder entender que nos primeiros dias ele não vai ter condições de poder se cuidar, e é onde a gente vai levar, não, mas vai para casa, você vai comer sim. Agora você vai tomar banho, você permitindo vai comer. ele chorar. E isso vai fazer com que ele perceba que se alguém esteve do lado dele e suportou toda essa dor dele, ele aos poucos vai retomando a vida e fala, não, pode deixar que agora eu como. Porque ele percebeu que ainda existiu pessoas desejantes na vida dele. E ele vai poder sentir a dor da perda sem precisar perder a própria vida com isso. Quando eu encerro essa dor, impeço que ele aconteça, não, mas não chora, não fica assim, tá tudo bem, seu filho não está sofrendo mais. Ou morreu o pai, que mesmo estava doente, a gente fala, mas não fica assim, seu pai estava sofrendo, você não pode chorar assim. Quando eu não permito a dor, aí sim a autoestima, essa capacidade de fazer planos para a vida se perde. Porque eu fazer planos significa eu sentir dor. Eu vou sonhar em fazer uma medicina, significa eu ter que passar por um sofrimento de ter que estudar muito todo dia, pelo sofrimento abrir de mão talvez de prestar... naquela festa, naquele final de semana, Exatamente. passear, Ter que prestar às vezes 1, 2, 3 vezes o vestibular, porque nem sempre se passa de primeira, porque a gente fica nervoso, por melhor que seja estudante, nem tudo a gente Ver controla. algum amigo meu que entrou e eu não consegui. Então eu aprendo a suportar a dor. Quando eu tenho um projeto de vida, eu aprendo a suportar a dor que esse projeto de vida traz por possíveis frustrações, porque eu ainda desejo chegar a algum lugar. Entendi. Quando a gente faz uma criança esperar até o dia do aniversário para receber o presente, eu permito ela sofrer aquela ansiedade, aquela dor de, mas eu sei que você já comprou, o presente está aí. E ela ter que esperar, porque daí ela vai dar valor. Quando uma pessoa sofre tanto para entrar na medicina, talvez ele se torne um médico muito bom, porque ele sabe o quanto ele teve que sofrer para alcançar aquilo. A gente não fala isso para meninas namoradas. A primeira noite sai com um cara, já vai para a cama, o cara não vai dar valor para ela. Quando eles primeiro aprendem a se conhecer, começar a conversar, começar a namorar, criar um objetivo de vida juntos. Entender o quanto ela é especial para ele, né? Exato. Isso vai tornar um momento especial. E isso vai tornar aquilo com valor. Um brinquedo que uma criança quer e você dá na hora, e uma semana depois está jogado, está quebrado, ele já não brinca mais. Você percebe? Tudo que a gente ganha muito imediatista, perde-se o valor. Tudo que eu tenho que batalhar para conquistar, o valor se mantém, dura. Essa é a nossa vida. Quando a gente vê que a pessoa batalha para conquistar a vida, ela começa a se dar valor para si e para a própria vida muito maior. Mas o que eu queria dizer, concordo com tudo isso que você disse, que se a gente não tem fé na palavra de Cristo, que promete vida eterna, por Todo melhor esse que projeto... seja o seu projeto de vida, chega ao fim, que você não sabe quando que vai terminar, porque pode ser esse moço de 22 anos, então a pessoa vive sempre meio assim acachapada, porque não sabe o momento que o juiz vai apitar o final de sua partida, né? É verdade. Então a fé é alguma coisa que nos ajuda a viver assim com alegria, porque mesmo que esteja morto, viverá, né? Quem não tem fé, não sei como é que equilibra isso aí. É verdade, vive na frustração e muitas vezes entrando na droga, né? Mas a gente volta já ainda para o terceiro bloco.